Capítulo 20. Pise nas águas. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Ezequiel 47:3. E mediu 1000 côvados, o rio está aqui. Então entre nas suas águas agora mesmo. Uma das maiores frases que eu ouvi o meu tio falar a respeito do rio de Deus é que cada vez que você pisa no rio, você pisa num lugar diferente, porque o rio está se movendo. Talvez você possa sair para a margem no mesmo local em que você estava antes, mas a água não é mais a mesma por causa da correnteza do rio. Cada vez que entramos no rio, pisamos em novas águas, e mesmo que achemos difícil entrar no novo ou no que não é familiar, Deus nos guia pelo seu Espírito. Frase-chave: somente aqueles que se humilham podem entrar no rio de Deus. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. Você deve descer para entrar no rio. Ele vai levar você aos altos lugares, mas a sua jornada começa indo para baixo, humilhando-se. Às vezes, os que trabalham na obra de Deus são os últimos a se humilhar. Nós achamos que por conhecermos muito sobre Deus e porque fomos usados por Ele no passado, nós sabemos como fazer as coisas. Parece até que queremos dizer para Deus como fazer o seu trabalho algumas vezes. Neste avivamento, todos nós estamos no mesmo nível de conhecimento. Não sabemos nada, se não for pelo seu Espírito. Deus está fazendo a sua maneira. Humilhe-se e deixe que Ele faça. Entrar na atmosfera celestial e no campo da glória de Deus é mais fácil do que muitos acreditam. Além da necessidade da humildade, entretanto, deve-se manter a simplicidade no louvor para que o espírito de adoração venha e continuar adorando para que a glória venha. Quando a glória descer, tudo o que precisamos fazer é nos entregar e deixar que as águas nos carreguem no fluir do rio de Deus. Não é difícil, apenas deixe o rio fluir. Entramos no rio através do louvor a Deus, da adoração, da dança diante dele, deixando-nos levar pelas gargalhadas no espírito, deixando de lado nosso próprio pensamento e focalizando toda a nossa atenção ao Senhor. Quando descobrimos que a nossa mente está começando a se dispersar, devemos voltar ao Senhor. Devemos esquecer de nós mesmos e nos concentrarmos nele. Quando fizermos isso, sem demora, estaremos flutuando no rio e nada se compara a essa experiência. Subtítulo: Nada se compara com o estar no rio. Alguém me deu um lindo broche no verão passado. Ele tem um rio fluindo com uma pessoa louvando e dançando no rio. Coisas como esta estão sendo comercializadas por causa do que Deus está fazendo no avivamento. Bem, dançar no rio é um bom começo. Quando entramos de fato no rio, não mais seremos vistos pelos que nos rodeiam. Onde está a irmã Ruth? Alguém perguntará. Eu só consigo ver o rio. Ela deve estar em algum lugar lá no fundo, mas as águas estão tão fundas e o rio está fluindo tão rápido que eu não consigo enxergá-la. Fico contente em apenas me reclinar na cadeira, olhar as coisas acontecerem e dizer:
Glória a Deus, o rio está aqui. O avivamento chegou, a glória de Deus está sendo revelada, milagres estão acontecendo e Deus está fazendo tudo isso pelo seu Espírito. Frase-chave: é muito mais fácil experimentar o rio em lugares onde o seu fluir é perceptível. É muito mais fácil experimentar o rio em lugares onde o seu fluir é perceptível. Eu encorajo pessoas em todo lugar a que vou a irem a Brownsville, Pensacola e fazer parte daquele avivamento. Quando avivamentos aparecem, precisamos visitar estes lugares e experimentar o que Deus está fazendo. Em julho de 1998, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião na Igreja Assembleia de Deus de Springfield, na Virgínia, onde o irmão Cover é pastor. O pastor John Kilpatrick era o pregador naquela manhã. Quando ele entrou no santuário, uma onda de glória entrou com ele. Eu imediatamente comecei a chorar na sua presença. Eu quis saber por que estava tão sensibilizada e o Senhor me disse que Ele queria me mostrar a sua apreciação pelo irmão Kilpatrick e pelos grandes sacrifícios que ele tem feito pelo avivamento. Foi um longo caminho para ele ter vindo de Brownsville, na Flórida, até o norte da Virgínia, por apenas 2 dias de reuniões. O pastor Kilpatrick faz viagens assim quase todas as semanas por todo o país para ajudar a trazer o rio de glória às pessoas da nossa nação. Eu frequentemente pergunto às pessoas dos lugares onde ministro se já visitaram Pensacola e fico impressionada que muitos ainda não visitaram. Quando Deus está fazendo alguma coisa, devemos fazer o máximo que podemos para ir até aquele lugar. Existem lugares onde o rio tem aumentado mais do que em outros. Não são águas diferentes, mas há uma grandeza ou talvez uma profundidade nesses lugares que nós não experimentamos em nenhum outro lugar e nós queremos experimentar. Corra para os lugares onde já existe o avivamento. Quando chega lá, receba a oração dos que já estão no rio. Alguma coisa no rio está diferente lá. Talvez porque estivemos muito perto da margem, sendo muito cuidadosos. Quando vamos a lugares onde outros já passaram pela transição do raso para o fundo, torna-se mais fácil para nós entrarmos nas mesmas águas profundas do rio. Isso não significa que o rio não está fluindo nas nossas cidades também, mas muitos de nós têm ficado muito tempo chutando a água na beira, quando deveríamos entrar para nadar no fundo. Quando vemos que algumas pessoas já estão nadando, dizemos para nós mesmos: o que eu estou fazendo aqui na beirinha, apenas brincando de chutar e respingar a água, quando poderia estar nadando lá no fundo também? Ficamos querendo entrar lá e nadar com elas. Deus tem muitas coisas maravilhosas para nos mostrar, mas Ele está esperando que entremos nas águas profundas. Frase-chave: quando vemos que pessoas já estão nadando no fundo, dizemos para nós mesmos: o que eu estou fazendo aqui na beirinha, apenas chutando a água para cima, quando poderia estar nadando no fundo com elas? O avivamento de Brownsville, na Pensacola, começou no Dia dos Pais em 1995. O grande avivamento de Smithton, Missouri, começou em março de 1996.
Deixe o avivamento começar hoje no seu coração e na sua igreja. Esta é a hora de Deus e o seu rio está fluindo. Alguns não têm mais fé de que possa haver avivamento em nosso país. Eles têm certeza de que o país está depravado demais para ser abençoado por Deus. Eu tenho fé que Deus vai restaurar as fundações dos cristãos que foram desmanteladas. Tenho fé, inclusive, que Ele vai construir sobre elas um grande edifício. Quando pisarmos nas águas do rio de Deus, Ele fará absolutamente grandes coisas através de nós. Não é suficiente que o rio esteja aqui. Se você não pisar em suas águas, você não se beneficiará de sua vida. O ato de pisar nas águas, portanto, é muito importante. É importante que nos deem a oportunidade de participar do rio e que nós demos essa oportunidade aos outros também. Uma coisa é ouvir grandes sermões, outra bem diferente é colocá-los em prática. Cada um deve ter a oportunidade de fluir no rio de Deus e deixar que o rio flua através de sua vida. Avivamento é participação. Sem participação não há avivamento. Frase-chave: não é suficiente que o rio esteja aqui. Se você não pisar em suas águas, você não se beneficiará de suas águas de vida. O ato de pisar em suas águas é de suma importância. É impossível conhecer esse rio sem experimentá-lo. Você pode até imaginar como ele é. Você pode até dizer coisas a seu respeito. A cor da água é muito bonita. A água parece cristalina, parece pura, parece refrescante. Seria refrescante num dia quente? Imaginar como poderia ser não é a mesma coisa que experimentar. Descrever o rio não é suficiente. Você não pode ser apenas um espectador do avivamento. Os espectadores podem pensar que sabem tudo sobre o avivamento, mas não sabem. Quando as empresas vão contratar novos funcionários, você pode ter sido o melhor da sua turma, mas não tem nenhuma experiência. Talvez eles peguem alguém com menos estudo, mas com a vivência de uma empresa. Assim também é no rio de Deus. Sem entrar, você não tem como saber como é. Uma atitude muito estranha tem surgido entre os cristãos. Eles foram orientados a ser anti-experiências. São céticos a qualquer experiência. Eles querem examinar tudo antes de buscar para si mesmos. Por que isso? O que Deus quer fazer em nós só pode ser conhecido através de experiências. Não existe outra maneira. Quando o avivamento chegar, todos seremos de repente sacudidos de tal forma que, quando Ele falar, nós responderemos imediatamente à sua voz. Se Ele nos pedir para dançar, nós dançaremos. Se Ele nos pedir para gritar, nós gritaremos. Se sua vontade é que todos batamos palmas ao mesmo tempo, nós bateremos. Isso é uma resposta em conjunto ao Espírito do Senhor. Deus está fazendo tudo o que é preciso para nos libertar rapidamente. O que costumava levar muitos anos até passarmos por todos os estágios espirituais, agora está sendo feito em um tempo muito curto, através do trabalho do Espírito. Ele está nos fazendo imergir totalmente. Nenhuma parte de nós ficará de fora. Frase-chave: Deus está fazendo o que é preciso para nos libertar rapidamente. O que costumava levar anos até passarmos por todos os estágios espirituais, agora está sendo feito num espaço muito curto de tempo. Através do trabalho do Espírito, Ele está nos imergindo por inteiro. Nenhuma parte de nós ficará de fora. Alguns continuam agindo conforme
conforme a antiga ordem, mesmo quando pessoas, em um só momento em sua presença, são submersas no rio e, como resultado, são libertas, salvas, cheias do Espírito Santo e incendiadas pelo fogo de Deus, alguns insistem em querer ensiná-las a começar desde o começo. Querem que elas passem por todos os estágios que eles passaram. Alguns cristãos ficam incomodados quando os novos convertidos entram sem terem feito as coisas na ordem normal. Quando Pedro foi chamado para ministrar na casa de Cornélio, algo novo aconteceu. As pessoas foram cheias do Espírito Santo e imediatamente falaram em línguas. Ele não ficou incomodado, mas disse: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também como nós esperam o Espírito Santo? Atos 10, versículo 47. Pedro não insistiu que aquelas pessoas voltassem e começassem com o ABC. Elas já tinham conhecido o Senhor e foram cheias do Espírito. Não havia razão para levá-las de volta. Algumas pessoas continuam insistindo em que aprendamos 1, 2, 3, enquanto Deus está dizendo 98, 99, 100. Este é um momento de grande aceleração. Deixe que Deus faça a sua maneira. Um irmão que tinha sido salvo há apenas um mês veio ao nosso acampamento de verão. Sua libertação foi tão grande que ele já ficou encarregado de cuidar de um grupo em sua casa. Deus está fazendo um trabalho rápido. Em países como a Rússia, onde há falta de pastores, os novos cristãos, salvos há poucos meses, têm pastoreado igrejas grandes. Por que isso acontece? Porque não tem ninguém mais para fazer este trabalho. Eles têm todas as respostas? Claro que não, mas eles estão no rio. O rio está neles, e isso é o que importa. Meu irmão ganhou um jovem para o Senhor em São Petersburgo, na Rússia. Quando ele voltou lá, 1 ou 2 anos mais tarde, aquele jovem estava pastoreando uma igreja de 1.200 pessoas. Esse fenômeno vai aumentar nestes dias. O rio está fluindo, entre nele. Muitos rios correm em apenas uma direção, mas não espere o mesmo do rio de vida. Em um momento ele correrá numa direção, no próximo em outra. O mais importante não é entender como o rio corre, mas entrar nele e fluir com ele, para qualquer direção que ele for. Por isso mesmo que é tão infantil da nossa parte querer dizer para Deus como efetuar o milagre. Este é um rio de vida. Entre em suas águas, deixe sua vida ministrar para você, da maneira que Deus achar necessário. Frase-chave: muitos rios correm em apenas uma direção, mas não espere o mesmo do rio de vida. Em um momento ele correrá numa direção, no próximo em outra. O mais importante não é entender como o rio corre, mas entrar nele e fluir com ele, na direção que ele estiver indo. Como o pastor Steve Gray de Smithton, Missouri, você não precisa ser o avivamento. Tudo que você precisa fazer é hospedar o avivamento. O Senhor está disposto a ser o rio, mas nós devemos estar dispostos a entrar nele. O que não entendemos, Ele quer nos ensinar no rio. Apenas entre.
Pode parecer estranho para alguns chamar o Espírito Santo de rio. Bem, chame-o como você desejar. Chame-o de rio, mover avivamento ou despertar, não importa como você o chame, contanto que você se envolva com ele. O rio não é opcional. Não teremos várias classes de pessoas no mover de Deus. Ou você está dentro ou não está. Aqueles que querem estar dentro, mas não muito para dentro, ficarão de fora. Entre na água e no fluir. A escolha é sua. Entre nas águas. Esta é a sua oportunidade. Pessoalmente, eu não acredito que o batismo no Espírito Santo seja opcional. Enquanto eu sei que, tecnicamente, uma pessoa pode entrar no céu sem falar em línguas ou sem ser batizadas no Espírito Santo, porque nosso acesso é a cruz, eu tenho certeza de que Deus confrontará todas as denominações antes de voltar, se estão dispostas ou não a receber o Espírito Santo e a falar em novas línguas. Pessoas que não eram abertas a isso ou que até pensavam mal a esse respeito estarão falando mais do que todos nós antes do fim. Se nós quisermos estar no mover de Deus nos últimos dias, nós temos uma decisão a fazer. Entre nas águas e experimente o rio de glória em você. Nota do tradutor. Bronzeville é o nome de uma região localizada na cidade de Pensacola, no estado da Flórida. Bronzeville ou Pensacola foi o nome dado ao avivamento que se deu na Igreja Assembleia de Deus, situada naquele local, cujo pastor se chama John Kilpatrick. No ano de 1995, no Dia dos Pais, o Senhor visitou aquela igreja poderosamente. Por essa razão, pessoas de vários países do mundo iam a esse lugar para receber um toque de Deus e terem suas vidas transformadas para a eternidade. Pessoas eram curadas e batizadas no Espírito Santo, recebendo juntamente o dom de línguas. A cada reunião, vidas se prostravam diante do trono do Senhor, arrependendo-se de pecados e dedicando-se à sua obra. Aleluia. Amém.